Bom dia, família. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam conosco hoje e sempre. Amém. Vamos estar dando início à nossa espiritualidade e vamos estar concluindo esse tema que eu estou abordando com vocês. Eu procurei falar sobre os sinais, dos tempos, os eventos das coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, mas muito mais sobre a condição em que nós nos encontramos nesse tempo, como ser errantes, não percebemos ou percebemos e a importante decisão que nós temos que ter no nossa vida, a decisão de voltar para a casa do Pai. Eu falei no filho mais novo, da parte da herança, uma terra distante, e lá viveu dissolutamente, gastou de uma forma irresponsável, se encontrando numa condição de humilhação, mas cai em si e volta para a casa do Pai. O Pai está esperando. Lembra ontem? O Pai está esperando, independente do que quer que tenha acontecido, independente do modelo que você resolveu assumir na sua vida, a decisão que você resolveu tomar, as escolhas, o Pai continua te esperando, não importando o que as pessoas dizem, não importando absolutamente nada, o Pai continua sendo o Pai, te trata como filho e está te esperando. Hoje eu quero falar do filho mais velho. Então, na condição, o filho mais novo retorna à casa e fala para o pai: Pai, pequei contra os céus, eu não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como a um dos meus empregados, ou como a um dos meus servos. E agora eu quero avaliar com vocês a extremidade, porque eu falei que tem pessoas que reconhecem que estão erradas. No princípio da administração, eu falei no capítulo 15 de Lucas, que nós temos 3 palavras que falam de algo que se havia perdido e foi encontrado. E falei da ovelha, que sendo um animal, ela, por instinto, ela sabe que ela está perdida, porque ela tem noção de direção, porque ela tem noção de vivência coletiva. Então ela sabe que ela está perdida, porque ela sabe que ela está sozinha, justamente por ter esse instinto de noção, de direção e de convivência em grupo. Obrigado. É o cara íntimo. Esse é do papilinho aí, o melhor que está tendo, hein? Agora, que tem, aí eu falei da dracma. A dracma, um objeto inanimado, não sabe que está perdido. Então a mulher vai lá, vai à casa e encontra, não sabe que está perdido. E agora nós estamos falando da parábola do filho pródigo, onde nós encontramos os 2 modelos. Daquele que sabe que está perdido e volta, ou reconhece em algum momento da sua vida que estava perdido e volta, e daquele que não sabe que está perdido. Porque ao observarmos a história do filho mais velho, com a chegada do seu filho mais novo, o pai lhe faz uma festa, matando um novilho cevado, gordo, e isso gera uma comparação, não só uma comparação, uma revolta do filho mais velho, que não aparece na festa. Interessante nós observarmos isso no texto, que o filho mais velho se recusa a participar da festa, porque ele está nutrindo naquele momento um ódio em seu coração pelo seu irmão. Aí o pai vai atrás do filho mais velho, para que ele entre. Quer dizer, o filho não estava dentro da casa, não estava acontecendo a festa, o filho mais velho. O pai vai ao encontro dele para que ele entre na festa. E o pai, ao chegar no filho mais velho, o filho mais velho fala: Pai, eu sempre te servi, nunca desobedeci aos seus mandamentos, e o Senhor nunca me deu um novilho cevado, cabrito,
para que eu pudesse festejar com meus amigos. Interessante nós voltarmos agora lá no versículo 11. Que eu não sei se vocês se lembram da primeira ministração que eu fiz, que a atitude do filho mais novo fez com que o pai repartisse os bens para os dois. E o filho mais novo pegou a sua parte e foi para o mundo. E o filho mais velho recebeu a sua parte também. Só que ele nunca utilizou. Tem muita gente errada porque não sabe utilizar os bens. Estão na casa do pai, nunca saíram da casa do pai. Estão erradas porque não sabem dos seus direitos, porque vivem uma religiosidade, porque vivem assim, ó. Vivem dentro de um padrão da qual nós fomos acostumados ou fomos criados, em que a mamãe da gente dizia, quem lembra aqui? Ah, quando você era criancinha, eu imagino que você vai se lembrar, né? Pelo menos os mais velhos, porque os mais novos é tudo agora, até, eu acho que até a internet que fala, não é mais a mãe, né? Olha, você não pode sair de casa porque o boi da cara preta vai te pegar. Verdade. Boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de cair. Boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Tem pessoas que estão erradas na vida porque se prenderam a alguns conceitos. Eu quero falar sobre isso para que fique mais claro e vocês talvez entendam. O evangelho que nós temos pregado hoje, ele só é capaz de estar chegando até você porque homens maravilhosos tiveram ministérios sofridos em épocas distantes, que fizeram com que o evangelho chegasse até nós, mas hoje nós temos recursos, nós temos igrejas, na aparelhagem de som, tecnologia, toda uma estrutura de evangelismo, mas que acaba aprisionando o indivíduo, porque fala que se você se inscrever em pecado, se você ouvir tal certo tipo de música é pecado, eu estou dizendo para que você possa compreender a condição desse filho mais velho, o discernimento que ele teve, que é errado, e muitas pessoas, infelizmente, na humanidade se encontram nessa condição, de ter um discernimento errado. Eu lembro também que eu falei sobre a frase do Dalai Lama, que ela é absolutamente didática e oportuna para essa administração, porque ela fala assim, tem pessoas que vivem como se nunca fosse morrer. É o caso do filho mais moço, inconsequente, não tem responsabilidade, não tem consequência, não tem noção de perigo, vive como se nunca fosse morrer. Foi exatamente a vida do filho mais moço. Mas uma coisa é certa, ele viveu, ele errou, mas ele viveu. Ele teve escolhas erradas na vida dele, mas ele experimentou, ele ousou, ele foi. Você está compreendendo? Ele teve suas próprias experiências. Eu não estou dizendo para confortar você nas suas escolhas erradas, nas suas decisões erradas dele. Mas eu quero que você entenda que, semelhantemente, a similaridade nossa, principalmente o latino, independente de como a história do filho mais novo é muito grande, porque você foi, você experimentou, você viveu, você pegou a sua cara muitas vezes. Agora está na hora de voltar para a casa do pai, essa que você não fez ainda. Mas é isso que eu estou querendo fazer você entender. Você precisa voltar para a casa do pai. Mas você viveu, experimentou, teve as suas próprias experiências. Mas tem pessoas que não têm, que vivem dessa forma, aprisionados no seu, entenebrecidas no seu entendimento, aprisionadas na sua própria mente, com conceitos errados.
de não experimentar, de não viver, porque não reconhece o direito que tem. Porque na hora que o pai repartiu o bem, repartiu com o filho mais velho também, ele não usou. E aí chega num determinado momento, ele vai cobrar o pai de uma coisa que o pai já tinha dado para ele. Porque quando repartiu o bem com os dois, tem o filho mais velho também, vocês estão compreendendo? Aí esse filho vira para o pai e fala assim, porque esse seu filho, observe que a forma de expressão que ele usa, ele nem chama de irmão. Porque esse teu filho, sabe? Olha só, não sei se é interessante que é. Ele desrespeitou o Senhor, fez tudo que não deveria ter feito, e ele volta para casa, o Senhor ainda dá uma festa. E eu que estou sempre aqui com o Senhor, fazendo tudo que o Senhor me pede, tudo que o Senhor manda, nunca o Senhor me deu um cabritinho, novilhinho para mim festejar com os meus filhos, Meus amigos. Aí que o pai fala, não conhece o texto? Você sempre teve. Você sempre esteve comigo, tudo que eu tenho é seu, você nunca me pediu. Tem muita gente nessa condição que pensa que está certo. Esse é o tipo de pessoa que morre como se nunca tivesse vivido. Se eu posso fazer uma analogia com a frase de Dalai Lama, seria isso. O filho mais novo é aquele que vive como se nunca fosse morrer. E o filho mais velho é aquele que morreu sem nunca ter vivido. Tem muitas pessoas no mundo. E infelizmente, se você não fizer parte de um, você vai estar fazendo parte do outro. Ou você se compara e se assemelha e se identifica com o filho mais novo, eu acho que esse é o nosso caso, ou você vai se identificar com o filho mais velho, que pensa que está certo, mas é um cara que nunca vai casar, é um cara que nunca vai construir nada, é um cara que nunca vai deixar um legado. Vocês estão compreendendo? Porque quando eu iniciei essa série de espiritualidade, eu estou falando de pessoas que estão erradas e não sabem, de pessoas que sabem que estão erradas. Em qual grupo você está? O fato é, o pai continua sendo pai. Ele é pai daquele que sabe que está errado, ele é pai daquele que não sabe que está errado. E o que ele tem proposto porque está errado e porque não sabe que está errado é a mesma coisa, é o mesmo direito, é a mesma herança. O pessoal, porém, ele era religioso também, mas ele era muito distante. Ele era uma pessoa religiosa, estava dentro do pai, era distante de tudo. Estava dentro do pai, estava dentro da casa do pai, nunca saiu da casa do pai. Estava achando que dessa forma estava certo, dessa maneira, desse modelo que ele escolheu para viver, era certo, mas também estava vivendo de uma forma errada. Ele é distante de tudo, né? Exatamente. Vocês estão compreendendo? Isso que eu Não ia quero fazer dizer. nada. Mas vocês devem entender principalmente. Eu estou dando a conclusão do texto, mas logicamente eu imagino que todos vocês, a nível de comparação, a similaridade nossa é com o filho mais novo, né? Porque todos nós pegamos a herança do papai e da mamãe, lembra da herança que eu falei no começo? Ah, mas que herança é essa que está falando isso? Meu pai nunca pôde, meu pai, né, não tem uma condição, ele veio de uma vida muito difícil também, onde os pais deles também não pôde, né, dar uma condição para eles. Primeira coisa que eu quero que você saiba, todos nós temos uma grande herança dos nossos pais. Educação, zelo, carinho, cuidado, caráter, princípio. Isso seus pais tiveram, tenho certeza, ou algum pai aqui não deu para você. Tem alguém aqui, a não ser que você não tenha tido pai ou mãe, né? Que pode acontecer. Mas eu estou dizendo a nível de uma normalidade, você nasceu de uma mãe, não é? E para ter nascido de uma mãe, você teve que ter um pai, porque o único que não teve, né, o ato sexual em si foi Jesus.
criando Jesus, todos nós nascemos de uma relação entre um homem e uma mulher. Esse homem e essa mulher se constituem nosso pai e nossa mãe. E a partir do momento em que você nasceu dentro desse contexto de uma família normal, você recebeu esses princípios, valores, que é ética, que é moral, que é tudo, o que é de boa fama, o que você deve, o que você não deve fazer. Então essa é a coisa. Você pegou, você nem pediu. Porque o texto mostra que o filho vai lá e pede para o pai, você nem pediu. Você simplesmente se apossou e desperdiçou. Porque para você ela não tinha valor, assim como o dinheiro para aquele jovem não teve valor nenhum, até porque não foi ele que trabalhou para conquistar. E nós somos comuns. Experimentamos, fizemos, acontecemos, até perceber. A minha preocupação é essa, porque até agora tem muitos que nem perceberam. E é isso que eu queria que você percebesse, né? Que você desperdiçou, que você viveu irresponsavelmente, gastou disso, viveu dissolutamente, gastou dissolutamente. Só não sei se você chegou à conclusão que já está na hora de você voltar para a casa do pai. Porque eu penso que através da interpretação, não sou convicto, de que através da interpretação desse texto, o meu pai está esperando, o seu também. Porque esse mesmo pai meu é o pai de todos. Está entendendo? É Deus que está te esperando. Eu pretendo também voltar para a casa do meu pai, filho. Mas talvez você ainda esteja numa fase de dias que passaram, que ocorreu agora, louvado seja o nome santo de Jesus, que ainda você não está tratando porcos, né? Ainda você não chegou nessa condição. Para alguns talvez ainda tenha que chegar, não precisa, né? Não necessariamente você precisaria, mas a sua teimosia, a sua autossuficiência, a sua rebeldia, a sua soberba, a sua presunção é tão grande que talvez você ainda tenha que chegar nesse estágio do filho mais novo de apacentar, cuidar de porcos. Eu sei que não precisa disso, mas talvez você precise. Olhando para a palavra de Deus, o exemplo desse jovem, porque eu sempre costumo dizer nas minhas reuniões, seja espiritualidade ou temática, que existem dois tipos de pessoas. Nesse sentido que eu quero entender. O sábio e o inteligente. Qual que é a diferença entre eles? O sábio, Ele aprende com ele. Com Deus. o eu dos outros, o inteligente aprende errado. Exatamente. O inteligente, ele aprende com seus próprios erros. E o sábio aprende com os erros dos outros. Então, que você seja sábio e entenda que você não precisa chegar na condição que esse jovem chegou, está certo, é fictício, né? Então, uma parábola, mas quando Jesus pronuncia uma parábola, ela tem como função, como missão, como objetivo, nos trazer ensinamento para as nossas vidas. E ele falava de coisas com as quais aquelas pessoas daquela época faziam parte da cultura, daquilo que aquelas pessoas conheciam, justamente para dar ensinamento. Então, ela é absolutamente atual na nossa época hoje, né? Então você não precisa do cuidar de porcos, se você for sábio. Agora, se você quer ser inteligente, vai lá. Só não sei se você vai ter tempo para voltar para casa do pai. Você está entendendo? Então esse filho mais velho, ele também está errado, só que ele não percebe. Ele está dentro da casa do pai, ele pensa estar fazendo tudo certo, mas ele não está fazendo tudo certo. Ele pensa que dessa maneira que ele está vivendo é a maneira correta de se viver, mas também ele está incorrendo num grande erro, de não saber viver na casa do pai. De ter acesso, né, às bênçãos, de ter acesso às oportunidades, de ter acesso a tudo que o Pai lhe confiou, Deus, mas não utilizar. Tem muita gente nessas condições
dentro da igreja. Tem muita gente nessa condição de uso droga. O fato é, irmão, que é o nosso caso. Você está na condição, dentro da frase que nós falamos, de uma pessoa que vive como se nunca fosse morrer. Ou já viveu como se nunca fosse morrer. Está na hora de dar um basta nessa condição espiritual. E é o que você quer, né? Porque também tem um outro aspecto a levar em consideração, que é o fato de que alguns ainda querem continuar assim. Livre-arbítrio, é o direito seu, ninguém vai tirar o seu direito. Eu estou falando para pessoas que estão cansadas de viver como de prego, tomando na cabeça. Tá? Só levando na cabeça. Estou falando para essas pessoas que não precisam continuar assim. Porque o pai está esperando para fazer uma grande festa. Porque foi justamente isso que o pai falou para o filho mais velho, quando rebateu, né? Aquela indagação do filho mais velho, quando fala assim: pai, eu sempre servi ao Senhor. Eu nunca desobedeci nenhum dos seus mandamentos. E o Senhor nunca me deu um animal para mim festejar com os meus amigos. Aí vem este, me chama de irmão, e o Senhor, aí o pai fala para ele: meu filho, esse teu irmão, que não é qualquer, é teu irmão. Sabe o que ele ia ter feito? Um dia meus dois filhos brigaram, e eu nunca tinha presenciado uma briga com meus dois filhos. E por sorte eu fui um enforca-gato em casa. Sabe o que é enforca-gato? O cara tem um enforca-gato, peguei o braço dos dois. Porque o braço de um, o braço de outro aqui, deu aquela puxada, até machucou o braço desse aqui. E agora não está assim. Vocês são irmãos. Vocês são irmãos. Vocês vão ficar assim até a hora que eu achar que eu devo tirar. Até a hora que vocês aprenderem que vocês são irmãos. Por isso que meus filhos, graças a Deus, hoje não usam droga, porque eu aprendi. Meu pai foi bastante rígido comigo, mas eu não entendi. Mas como pai, eu não cometi os mesmos erros com os meus filhos, porque por outro lado meu pai sempre me deixou muito à vontade, apesar de ter me dado uma boa educação. Então a minha experiência serviu. Eu nunca errei um dedo dos meus filhos, como eu nunca apoiei meu pai. Mas eu aprendi algumas coisas. Nessa época que aconteceu essa situação, os dois já não eram criancinhas. Tá? Já eram capazes de entender as coisas. Eu fui lá e coloquei um porta-gato e os dois ficaram quase várias horas. Até se retratarem, porque provavelmente a primeira hora, né? Mais do outro, ficou de ficava cara no sofá, porque os dois sentados no sofá sem falar um com o outro, eu ficava só observando. Primeira hora, até a hora que eu acho que eles devem ter entendido assim, falou: olha, se eu quero desamarrar aqui, é melhor eu me retratar com meu irmão. Nunca mais eles brigaram. Pelo menos eu nunca vi. Os dois se dão tão bem. Eu acho assim que era tudo que eu queria ter vivido com meus irmãos. Você está me entendendo? Sim. O cara é irmão. E aqui, aproveitando essa fala, aqui é irmãos, tá? Aqui é irmão, não é aquele não. Aquele lá, aqui é irmãos. Se você não aprender a se tratar, a tratar e ser tratado como um irmão, você vai ver errado. Conforme eu estou querendo falar desde o começo, das pessoas que vivem errado nem sabem que estão vivendo errado.
Pai é um só. Está te esperando você, está esperando ele. E ele fala, esse teu filho reviveu. Ele estava perdido. Vamos nos alegrar, esse teu filho reviveu. Teu irmão reviveu. Ele estava perdido, foi achado. Está perdido dentro de casa, talvez seja pior ainda, né? Porque o outro estava perdido dentro de casa. Aí eu usufruindo, né? Sim. Não importa o que aconteceu. Não importa o que você tenha feito. Não importa o que as pessoas digam. Não importa qual o modelo. Não importa qual o critério que as pessoas usam. Importa que o Pai, Deus é o Pai, ele está onde sempre esteve e continua te esperando. Decisão de voltar para casa. Eu disse isso também, né? Na primeira parábola, a ovelha se perdeu. O pastor foi atrás dela. Na segunda parábola, a dracma se perdeu. A mulher foi atrás dela. Na terceira parábola, o jovem caiu e ele vem ao teu pai. E o pai entende qual a dificuldade que o filho tem para vir até ele. Cheio de culpa, cheio de dores, né? Cheio de sentimentos de intimidade. Mas o pai é tão amoroso conosco que ele simplesmente esperava a atitude de ver o filho aparecendo, dar o primeiro passo. É isso que Deus quer de você. Dê o primeiro passo e diga para Deus que você quer voltar para casa. Porque nós dificultamos, né, o Evangelho de tal forma que parece ser muito difícil ter o relacionamento com Deus. E a única coisa que Deus espera é o primeiro passo. Porque semelhantemente esse pai da parábola, ele vai te ver, ele vai entender que você deu o primeiro passo, ele vai entender que você deseja mudar de vida, ele vai entender que você não quer mais isso para você, ele vai entender que chegou o momento em que você reconheceu que você está errado, e aí ele vai fazer exatamente igual o pai da parábola, ele vai sair correndo do teu encontro, ele vai te dar um beijo, ele vai te vestir, ele vai te dar chinelo, ele vai te dar roupa nova, e vai fazer festa. Porque ele é bom. Não sei se você está entendendo. Glória a Deus. Decisão é sua. Fato é. Para a gente encerrar essa oportunidade. Conforme eu disse lá no primeiro, desde quando nós nascemos, nós temos ouvido falar da segunda vinda de Cristo, que Cristo vai voltar, os sinais seriam esses que nós estamos vivenciando. Né? Guerras, guerras, estão vindo contra rei, pai se voltando contra filho, filho contra pai, o multiplicar da ciência, o multiplicar da iniquidade, isso tudo está acontecendo. E está acontecendo desde quando eu nasci, desde quando você nasceu. Mas nós temos que observar a incidência. Os fatos acontecendo em maior número, no menor espaço de tempo. E você está perdido, você sabe que está. Eu tenho certeza absoluta que você está certo das suas escolhas, das suas atitudes. Você reveja os seus conceitos, que você faça uma auto-reflexão da sua vida como está. Se você achar que você está certo, continue assim. Se você entendeu essa palavra, então volte para a casa do Pai, não se demore. Porque nós temos o braço aberto. Uma festa está preparada para o Senhor. Entenderam? Vamos escutar um louvor. Vamos fazer oração.